Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa 21ª reunião da Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local, em que, no ponto número 1, temos a audição do Sr. Presidente da Associação Nacional de Freguesias, a requerimento do Chega, no âmbito da emissão dos atestados de residência pelas juntas de freguesia. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Diretivo, recentemente eleito, dar-lhes também o Sr. Francisco Brito, o Sr. Vice-Presidente Ricardo Marques e o Sr. Vice-Presidente também já nosso conhecido Jorge Amador. Começar por felicitá-los pela recente eleição, dar nota também a esta comissão que estivemos representados, que eu fui à sessão de encerramento com muito gosto, a convite da ANAFRE, e por isso dar nota também de que, de acordo com a grelha de tempos que temos, esta audição será iniciada pelo Grupo Parlamentar do Chega com uma intervenção de até 5 minutos, depois a ANAFRE disporá de 5 minutos para também uma primeira intervenção, depois teremos uma primeira ronda de 4 minutos para o PSD, Chega, PS, Iniciativa Liberal e Livre, 3 minutos para o CDS-PP, 2 minutos para o JPP e depois 25 minutos para a ANAFRE e depois uma segunda ronda de 2 minutos por cada inscrição e a ANAFRE terá tanto tempo quanto o tempo somado das inscrições que se fizerem apresentar. E por isso dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Bruno Nunes, dispõe de até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores e os seus deputados e cumprimentar especialmente a delegação da ANAFRE, desejar-vos um bom mandato. Este requerimento apresentado com caráter de urgência não é novo por parte do Chega, temos repetido nos últimos mandatos esta questão, porque é uma situação que, como é do vosso conhecimento, creio que não será meramente uma preocupação do Chega, será uma preocupação de todos os portugueses, nomeadamente de todos os seus representantes na Assembleia da República. A questão da verificação da emissão dos atestados de residência pelas juntas de freguesia e o facto de não entendermos se as juntas de freguesia estarão capacitadas a nível de método de trabalho e também de informação ou de software, numa altura que estamos a negociar, entre aspas, a reforma do Estado, saber se as ferramentas que neste momento existem dentro das juntas de freguesia são suficientes para aferir a veracidade dos factos e, antecipando um bocadinho, porque o requerimento está distribuído, mas antecipando um pouco aquilo que têm sido as respostas constantes por parte da ANAFRE nesta casa, pelo menos nos últimos 3 mandatos que eu acompanhei, que existe sempre a questão de um princípio de desresponsabilização da ANAFRE em que diz é a responsabilidade desta Casa, a Assembleia da República, a questão da legislação que confere os poderes às juntas de freguesia da emissão dos atestados de residência e constantemente está também em cima da mesa o princípio de não existir forma de uma recusa por parte dos presidentes da junta. E, portanto, atalhando caminho, porque sabemos que esta visão é subejamente conhecida por parte no posicionamento que a ANAFRE tem tido ao longo dos últimos tempos, o Grupo Parlamentar do Chega coloca em cima da mesa, não só pelas alterações legislativas que aconteceram, mas de uma vez por todas para clarificarmos um ponto que para nós é primordial e que não suscita qualquer dúvida. Independentemente da lei que confere a competência às juntas de freguesia para a emissão dos atestados de residência, existe o Código Penal que no seu artigo 256 confere o poder para a recusa, nomeadamente por falsificação de documentos, e diz claramente o 256 do Código Penal que quem com intenção de enganar, falsificar documentos públicos ou particular, e esta base legal está descrita, ou seja, nós quando olhamos, por exemplo, para uma junta de freguesia de Santa Maria Maior, onde percebemos que numa rua do Bem Formoso foram emitidos milhares e milhares de atestados de residência e que estão centenas de pessoas na mesma morada, partimos do princípio que exista à partida um tratamento do documento que pode estar envolvido em falsificação ou em falsas declarações prestadas a um órgão público. Para além disso, a Constituição da República Portuguesa, no 266, estabelece o princípio da legalidade administrativa, ou seja, todos os atos administrativos prestados pelos presidentes da Junta devem claramente
cumprir os requisitos legais. Para além disso, o CPA, ou seja, o Código de Processo Administrativo, deve ou confere o poder da fundamentação dos atos e que a recusa deve de facto ser fundamentada, mas que existem motivos para a recusa. Uma não recusa da emissão de um atestado de residência, no nosso entendimento, viola gravemente o Código Penal no 359, nomeadamente no crime de abuso ou prevaricação do documento pelo titular de cargo público que, estando confrontado com uma situação que é evidentemente dolosa para o Estado ou de falsas declarações, continua a emitir o atestado de residência. O Estatuto dos Eleitos Locais confere a responsabilidade disciplinar aos titulares dos cargos locais quando emitem declarações e atestados, sabendo que, à partida, estão a ser enganados ou que existem documentações que são entregues com falsas declarações. Inclusive, o Código de Procedimento Administrativo, tal como referi, tem princípios de boa-fé e de legalidade, dos quais devem estar consumados na emissão deste ato. E, portanto, entramos numa fase em que o Grupo Parlamentar do Chega, nas últimas legislaturas, tentou aferir as necessidades que existiam por parte das juntas de freguesia para não avançarmos com outro tipo de processo, nomeadamente percebermos que através da reforma do Estado existe uma necessidade que quer, através de pressão da ANAFRE, da NMP, noutra esfera que não é a esfera de competência desta audição, mas que da ANAFRE deve exigir junto do Governo tudo o que seja necessário para conseguir cumprir a lei, porque na eventualidade de continuarmos a ter presidentes de junta que não cumprem, e estando claramente previsto na lei, porque não pode existir uma mera escusa de dizer eu não posso não passar o atestado de residência, porque a lei, o Código Penal, o Código de Processo Administrativo é claro em relação a estas matérias e a eventualidade de estarmos perante uma situação em que percebemos claramente que estamos a ultrapassar as funções que temos, quando sabemos que naquela morada já foram passadas 200 atestados de residência, sabemos claramente que existem falsas declarações. O conluio que poderia existir, ou que poderá existir, por parte de alguns presidentes de junta, nesta circunstância, que, a determinada altura, pura e simplesmente, não cumprem os requisitos que a lei impõe, quer o Código de Processo Administrativo, quer a Constituição da República Portuguesa, quer o Estatuto do Eleito Local, quer o Código Penal, fará com que o próprio Presidente de Junta esteja em cumprimento legal e gostaríamos de iniciar esta audição por perceber o posicionamento da ANAFRE em relação a esta matéria. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente da ANAFRE, Francisco Brito. Muito obrigado. 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, agradecer naturalmente o espaço para que a ANAFRE se possa pronunciar sobre este tema. Como tem sido público, a ANAFRE tem defendido que deve haver uma alteração à lei vigente e que confira poderes às juntas de freguesia para que possam naturalmente fiscalizar as declarações que são prestadas. Há aqui uma questão de base em relação à intervenção do Sr. Deputado que eu confesso que tenho algumas dúvidas. Portanto, parece-me que esta audição é pedida para tentar perceber quais é que são as ferramentas que as freguesias podem ter para resolver, enfim, alguns problemas que podem existir no nosso país, mas que, enfim, não correspondem a um desrespeito daquela que é a lei que está em vigor. Até porque estas questões que são referidas e que podem constituir um problema, nomeadamente o número de atestados emitidos por algumas juntas de freguesia e também o número de atestados que são emitidos para cada morada, não encontram na lei qualquer tipo de baliza. E essa é uma denúncia que a ANAFRE tem feito ao longo dos últimos anos. E também tem alertado naturalmente os presidentes de junta das freguesias associadas nas formações que promove e que tem promovido bastantes e ações de informação também sobre este tema, para que todos estejam despertos para estas situações e que junto das autoridades denunciem todas as práticas que considerarem que podem ser duvidosas. Não constitui poder de uma junta de freguesia dizer se há ou não ilegalidade, porque numa casa existem 100 ou 1000 atestados. Nós podemos ter suspeitas, como os senhores deputados e as senhoras deputadas podem ter, enfim, que nós lemos as notícias e parecem-nos que são situações muito pouco normais. A verdade é que, o que é que a lei nos diz? A lei diz que a junta de freguesia, sempre que recebe um requerimento assinado por 2 cidadãos recenseados na freguesia, tem que passar um atestado. Ou então, por conhecer a verdade sobre as informações que são declaradas, ou se é numa situação de pessoa em situação de sem-abrigo,
deve então fazer-se acompanhar de declaração por parte da assistente social que acompanha o caso. Portanto, isto é a realidade que nós temos hoje em dia. E a vontade que a ANAF tem manifestado é precisamente de que a lei seja revisitada e a nossa disponibilidade é total para participar, juntamente com as senhoras e com os senhores deputados, nessa revisão. Aliás, eu lembro que a lei do Orçamento de Estado em vigor diz no artigo 243 que tem como título alterações às normas de emissão de atestados de residência, que em 2026 o Governo, em articulação com a ANAF, irá rever precisamente as normas para a emissão de atestados de residência a cidadãos estrangeiros. Dizer também que a questão aqui não são só dos cidadãos estrangeiros, também dos cidadãos nacionais, porque a lei que está em vigor neste momento obriga a que qualquer cidadão, independentemente tenha ou não a sua morada do cartão de cidadão atualizado e na freguesia, tem que apresentar 2 testemunhas para obter um atestado de residência. Portanto, isto é a realidade que neste momento temos e as freguesias não têm qualquer tipo de poder de fiscalização sobre isto. E eu posso até adiantar que, e falando de um caso que conheço particularmente bem, porque é o da minha freguesia, já tive reuniões com autoridades policiais, precisamente para conseguirmos perceber como é que podemos perceber se certas situações são verdade ou mentira em relação às declarações prestadas, e as próprias entidades policiais também têm aqui um poder muito limitado em termos de fiscalização. Portanto, eu creio que aquilo que está na base de todo este problema é, efetivamente, a lei ser muito pouco clara e precisar de ser clarificada. E, por isso, a posição da ANAF é exatamente essa, é a nossa total disponibilidade para colaborar. Aliás, aquilo que nos parece que será mais adequado é que exista um grupo de trabalho para conseguirmos perceber exatamente quais é que são as necessidades e quais é que são as ferramentas que a ANAF pode ter para fazer chegar naturalmente às freguesias toda esta enfim, informação, toda esta formação, e que as freguesias tenham ferramentas para poderem atuar diretamente sobre esta questão da emissão dos atestados de residência, e não só, porque a lei precisa de dizer exatamente o que é que a Junta de Freguesia pode ou não emitir, porque quando nós temos na nossa lei termos como, e passo a citar, temos aqui os termos de justificação administrativa. Enfim, um termo de justificação administrativa é algo completamente abstrato e vago. Quer dizer, dentro do termo de justificação administrativa cabe muita coisa. Efetivamente é preciso haver um trabalho para dizer exatamente quais é que são as competências das freguesias, o que é que as freguesias podem atestar, o que é que não podem atestar e quais é que são os documentos e as provas que devem ser feitas pelos cidadãos para que exista uma clarificação da lei. Portanto, acho que resumi, em suma, qual é que tem sido a nossa posição e estou naturalmente disponível para as vossas questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, a Deputada Dulcinea Catarina Moura. Dispõe de até 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Permitam que dirija uma especial felicitação a esta comitiva que hoje nos traz, que hoje vem até aqui, da ANAF, nomeadamente ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da ANAF, Francisco Brita, quem deseja as maiores felicidades, e claro que estendo essas felicidades no exercício do mandato aos senhores 2 vice-presidentes, Ricardo Marques e Jorge Amador. Ouvi-o com muita atenção, Sr. Presidente, mas quero fazer, antes de colocar-lhe alguma questão, um ponto de ordem. É que, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, apesar de subscrever também que não há clareza da lei e que pode ser melhorado e que devemos trabalhar em conjunto para isso, da nossa parte não existe a vontade de criar aqui um clima de suspeição com expressões, com o uso abusivo, no nosso entender, de expressões como falsas declarações, conluio, incumprimento legal dos senhores presidentes de junta. Portanto, não nos revemos nessa posição, porém, naquilo que foi a proposta de Orçamento de Estado para 2026, o Grupo Parlamentar do PSD votou favoravelmente a uma proposta do Partido Chega, porque entende precisamente que a lei necessita de ser clarificada e, por isso, o objeto de requerimento para esta audição. O Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Presidente, tem uma visão muito clara. Entendemos que esta suspeição ou este incorrer de alguma ilegalidade nunca jamais estará do lado do poder local, do exercício do poder local, do exercício que é o expoente máximo da proximidade, nomeadamente dos senhores e das senhoras presidentes de junta, que devem desempenhar as suas funções com total confiança e cumprindo naturalmente aquilo que é a lei. Os atestados de residência constituem esse documento essencial para a instrução do processo de autorização de residência.
ou da sua renovação, sendo inequívoca, e repito, a necessidade em determinar a documentação que é necessária, de modo a aprofundar aqui e tentar acautelar que não existe o fenómeno de abuso desse instrumento. Por isso, consideramos como muito positiva esta abertura da ANAF, como também de alguns grupos parlamentares, para esse diálogo e essa articulação, garantindo maior clareza ao texto da lei, maior segurança, e essa segurança que seja uma segurança revestida de todos os poderes legais, jurídicos, para que os mecanismos de prevenção de abusos sejam acautelados, sempre respeitando a autonomia do poder local, e assim, para além de reforçar que pode contar com o grupo parlamentar, o Conselho Diretivo da ANAF contar com o grupo parlamentar do PSD para este diálogo em busca de uma solução e em busca da clarificação e de uma melhoria daquilo que possa ser as condições que agora os atestados queremos que merecem. Questionamos se a ANAF já dispõe, e acredito que ainda seja um pouco prematuro colocar ao Sr. Presidente, que ainda há muito pouco tempo assume essas funções, se já dispõe de alguma proposta, de alguma posição definida sobre esta matéria, com vista à definição desse novo enquadramento legal. Posto isto, esta é a questão que lhe deixo, Sr. Presidente, Srs. Vice-Presidentes, cá estaremos em prol do poder local. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Bruno Nunes dispõe de até 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da ANAF, imigração. A rede falsificou milhares de moradas na Penha de França. Foram apresentados 1.600 atestados de residência a imigrantes que ficaram sob alvo de investigação das autoridades. Rua do Bem Formoso, 400 metros de rua, 10.000 atestados de residência. O Sr. Presidente diz, a lei não confere nenhum tipo de baliza. Confere, Sr. Presidente. Confere. Pode não estar expresso nessa lei, mas as leis não funcionam cada uma per si. Existe uma articulação entre as diversas legislações que existem em Portugal e, portanto, daí existir a necessidade de não termos a legislação que seja inconstitucional, por exemplo. E o Código do Processo Penal, no artigo 256, é claro em relação à falsificação de documentos. E quando estamos, poderá dizer, não temos forma de aferir, mas o Sr. Presidente de Junta tem competência ou consegue aferir que naquela morada, seja na Rua do Bem Formoso, seja na Penha de França, que naquela morada já foram passados 200 atestados de residência. Dir-me-á, mas eu não posso ir lá confirmar. Mas dir-lhe-ei, então, mas o senhor tem a lei do seu lado para chamar as autoridades e, inclusive, a dizer que é impossível e humanamente impossível que estejam ali 200 pessoas. Facto pelo qual continuar a emitir atestados de residência para aquela morada só pode ser desresponsabilização do ato ou incompetência. Eu não estou a criar nenhum anátema em cima de todos os presidentes de junta. Não estou a dizer que o problema é simples resolução. Estou a dizer que é importante não continuarmos a dizer, como o Sr. Presidente diz, nós não temos nenhum tipo de baliza. Tem, e esta desresponsabilização é um dos motivos por termos chamado a ANAF aqui, porque a ANAF deve, no nosso entendimento, junto dos seus associados, alertar que existem ferramentas, quer do Código de Processo Administrativo, quer da Constituição da República Portuguesa, quer do Código Penal, ferramentas mais do que suficientes, que estando presente fortes indícios de falsificação de documentos, que não deve continuar a emitir a documentação. Portanto, a lei já prevê. Podemos ter uma melhoria da lei em relação à questão da competência, da delegação de competências dada às juntas de freguesia para a emissão de atestados de residência. Isso é uma matéria que estamos completamente de acordo, estamos disponíveis para trabalhar com a ANAF e com os restantes grupos parlamentares e creio, sem dúvida nenhuma, que será de interesse de todos os grupos parlamentares resolver esta circunstância. Outra é a atual circunstância, que com a lei que temos, existe, de facto, formas legais dos presidentes da junta estarem salvaguardados e não dizer, mas eu estou impedido de passar o atestado. Não é verdade. Não é verdade. A lei é clara e existem formas de o fazer. Não podemos continuar a dizer que sabemos que naquela casa vivem 200, que naquela rua foram passados 10.000 atestados de residência e que não têm forma de o fazer. Isso é que não pode ser verdade e isso não pode ser dito pela ANAF. Quando diz que não percebeu o objetivo do nosso requerimento ou da forma como estávamos a interpelá-lo, eu explico-lhe que então a forma de estarmos a interpelar é claramente esta, porque inclusive na falta de responsabilização do próprio autarca, o Estatuto dos Eleitos Locais é bem claro no incumprimento que eventualmente o autarca pode estar a fazer ao não cumprir o Código de Processo Administrativo ou o Código Penal ou mesmo a Constituição. Portanto, não podemos continuar a atirar para debaixo
do tapete, nem a dizer, porque eu percebo a retórica de dizer, mas isto não é só em relação aos estrangeiros. Eu sei que não é só em relação aos estrangeiros. Os atos administrativos, aliás, em momento algum eu lhe disse que era em relação aos estrangeiros, foi o senhor que ficou. Eu não lhe falei em estrangeiros, reparou na minha primeira intervenção, foi a própria ANAFRA que se mencionou ou que referiu os estrangeiros e, portanto, obviamente para nós aos atestados de residência dos estrangeiros, assim como existem outros atos administrativos que no nosso entendimento devem ser clarificados. Agora, tentar vir com um estigma em relação a esta matéria é uma falta de responsabilidade e que deve ser alertado que começamos um novo mandato da ANAFRA e que a ANAFRA deve, de facto, se responsabilizar junto dos seus associados, dando-lhe ferramentas e garantindo que mesmo aqueles que não têm o conhecimento na íntegra da lei que deveriam ter, que têm, no entanto, ferramentas legais às quais podem recorrer para dizer que não vão emitir o atestado de residência e reportar às autoridades. Não podemos, ao final da linha, colocar a responsabilidade em cima das autoridades, quando quem teve o processo administrativo na mão não fez o que devia ter sido feito, que era impedir a emissão do atestado de residência. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho, do Partido Socialista. Dispõe de até 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o novo Presidente da ANAVRE, o Dr. Francisco Brito, o Sr. Presidente Ricardo Marques e o Dr. Jorge Amador, Presidente também. Felicitações para o vosso novo mandato e desejo que tudo corra bem, que a relação entre a Assembleia da República e as entidades corra bem por parte da ANAVRE. A ANAVRE é um parceiro de primeira linha do poder local, por isso nós não podemos, este requerimento está todo ensimismado de uma ideia que o Chega tem, que a ANAFRE passa atestados de residência sem destino e sem critério. A ANAFRE, a única coisa, e os senhores presidentes de junta, que têm que ser protegidos nesta matéria, que é aquilo que o Chega não está a fazer. Está a criar um anátema por cima dos senhores presidentes de junta que diz, com a Constituição, com a lei penal, com a consequência de um Estado ser indevidamente passado, a priori tem que pensar sobre essa matéria antes de cumprir o 135/99. Se a lei está mal, mude-se a lei. Agora, o que é que diz a lei que enferma para passar atestados? Artigo 34 desta lei, atestados emitidos pelas juntas de freguesia. Tem 2 critérios unicamente. Primeiro critério, conhecimento direto do Presidente de Junta. Segundo critério, 2 testemunhas atestarem que aquela pessoa mora ali. Mora ali. E há 2 pessoas que têm que escrever e têm que assinar sobre essa matéria. E este é o critério que está na lei. Aliás, achando nós, em função da evolução das coisas desde 99, foi aprovado no Orçamento de Estado uma lei que já aqui falar, no Orçamento de Estado, no 246, salvo erro, diz no ponto número 1, em 2026, o Governo, em articulação com a ANAF, revê as normas de emissão de atestados de residência para os cidadãos estrangeiros. O Sr. Presidente da ANAF acabou de citar esta norma, mas esqueceu-se do número 2, que diz assim que vai ao encontro do que o Chega está a dizer e que é o fundamento da minha pergunta. As normas referidas no anterior definem um limite máximo de atestados de residência a ser emitidos por cada imóvel e reforçam os deveres de comprovação da residência efetiva. Isto é, esta preocupação existe, o que não existe é real, sabemos de muitos casos que distorcem completamente a lei, sabemos que a tutela das autoridades tem que estar em cima. Agora, o que nos parece a nós, Partido Socialista, um exagero injusto e inadmissível é pôr sobre os presidentes de junta o anátema deles passarem os certificados, irem comprovar, aplicarem a lei penal e dizerem que eles fizeram mal e que as testemunhas disseram tudo mal. Não, as falsas declarações são punidas por lei, diz o mesmo artigo que acabei de citar. Por isso, todo o argumento que o Sr. Deputado Bruno Nunes aqui fez é criar receio, medo, estigma sobre os presidentes das juntas de freguesia. E nós, do Partido Socialista, não admitimos esse tipo de insinuações e critério. Por isso, se é para mudar a lei, mude-se a lei, e achamos muito bem que se muda a lei. Se é para reforçar os poderes de fiscalização, que se reforcem. Se é para fazer com que haja entidades, forças policiais que vão lá ver, muito bem. Agora, não pode ter este critério. Por isso, a minha pergunta, Sr. Presidente, é a única. Estando uma norma no Orçamento de Estado deste ano, que é uma norma programática de alteração desta legislação de 99, a minha pergunta é, em que termos é que a ANAF considera que esta lei deve ser mudada em função daquilo que é pedido no requerimento? E o que é pedido no requerimento é, diz o Chega, há um número exagero de certificados
de atestados de residência passado por cada casa. Qual é o vosso critério? O que é que vocês consideram razoável para nos dar uma ajuda para resolver esse problema? E reconheço, naquilo que disse factualmente e legalmente, o que o Sr. Presidente da ANAFRE disse mesmo verdade. É uma entidade administrativa que passa, de acordo com a lei, um conjunto de certificados, não é uma autoridade policial, fiscalizadora ou inspectiva para fiscalizar o seu próprio ato administrativo que emite, porque no princípio de separação de poderes, a entidade administrativa não se fiscaliza a si própria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Marta Patrícia Silva, da Iniciativa Liberal, dispõe de até 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Numa primeira nota, gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente Francisco Brito e a restante delegação que o acompanha e faço votos de um mandato profícuo e consigam atingir os objetivos aos quais se propuseram. A emissão de atestados de residência pelas juntas de freguesia é uma competência que deve ser repensada, quer por razões de segurança documental, quer por razões de coerência administrativa. Um atestado de residência é, na prática, um título de prova com efeitos relevantes no acesso a direitos, prestações e serviços. Ora, a Junta não dispõe de bases de dados públicas completas e interoperáveis que permitam verificar a residência com o mesmo grau de fiabilidade de outros organismos do Estado. Em contrapartida, os meios de prova robustos já existem e estão centralizados em entidades com sistemas de autenticação, rastreabilidade e cruzamento de informação. A autoridade tributária permite obter comprovativos de domicílio fiscal com maior segurança, a propriedade imobiliária comparável através dos registros e do notariado, e os contratos de arrendamento para produzirem efeitos fiscais devem ser registados e comunicados à autoridade tributária. Isto significa que o Estado já tem, nos seus registros próprios, instrumentos mais sólidos para confirmar a residência e com menos margem para declarações informais, pressões locais ou fraude documental. Dito isto, não se trata necessariamente de retirar uma competência às juntas. Pelo contrário, se o objetivo é manter um ponto de contacto próximo do cidadão, então as juntas podem e devem ser esse balcão de proximidade, mas com acesso e em condições legalmente definidas às bases de dados relevantes dessas entidades para que a emissão do atestado resulte de verificação objetiva e não de declarações informais. Se não houver esse acesso e esse modelo de validação, então a competência perde racionalidade e cria um risco que já todos conhecemos, a multiplicação de certificados na mesma morada, com casos em que uma única residência surge associada a dezenas de atestados, alimentando suspeitas de intermediação, distorcendo a informação pública e fragilizando a confiança no sistema. Criar essa possibilidade é proteger as juntas, é proteger as pessoas a quem ela recorre e é garantir que a prova de residência é assente em evidência objetiva e não num papel fácil de multiplicar. Posto isto, eu gostaria de ouvir qual é também o vosso posicionamento e qual era o processo que, no fundo, gostariam de ver em prática. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, dispõe de até 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero também, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da ANAFRE, todos os membros do Conselho Diretivo que aqui estão hoje e felicitá-los pela eleição recente e desejar um ótimo mandato, quer na ANAFRE, quer nas respectivas juntas de freguesia, naturalmente, e a todos os autarcas de freguesia em Portugal. Eu penso que a questão que é colocada pelo Grupo Parlamentar do Chega é muito pertinente e não esperava que chegasse até mim um esclarecimento que eu acho que é fundamental. A principal razão pela qual a questão foi colocada deixou de existir. Eu tenho à minha frente aberto o site da AIMA, os atestados de residência emitidos pela Junta de Freguesia deixaram de ter relevância para as autorizações de residência, já não são meio de prova. E, portanto, o que fez o Estado foi adaptar-se para que um problema que existia deixasse de existir. Porque também, vamos ser claros, claro que houve muita fraude nos últimos anos com os atestados de residência emitidos pelas juntas de freguesia. E parece que há aqui seus deputados que não conhecem autarcas de freguesia. Eu conheço muitos, incluindo do meu partido, e vários se queixaram de coação, de que foram alvo para a emissão destes atestados de freguesia. Não é apenas, é da coação, da maneira como os atestados eram pedidos. De gente que chegava com armas e punha armas em cima do balcão da junta de freguesia. Mas estamos todos a fingir que não sabemos disto? Estamos todos a fingir que não sabemos desta realidade? E isso é que é pôr em causa os autarcas de freguesia. É deixar que eles estejam sujeitos a esta situação. E, portanto, a obrigação que há é ou alterar do ponto de vista administrativo ou alterar do ponto de vista legislativo. Do ponto de vista administrativo,
A AIMA já retirou esta possibilidade. Neste momento, quem quer provar residência apresenta uma de duas coisas. Ou um título, contrato de arrendamento, título de propriedade, o que seja, ou uma declaração de um senhorio a dizer que a pessoa lá vive. E aí, vamos ver, se alguém quiser entrar em crimes de falsas declarações, já podemos ir atrás, e não é a Junta que tem de ir atrás, é a AIMA, que é a autoridade administrativa, que é quem tem essa responsabilidade, porque se detectar que há um determinado número de autorizações de residência em que o mesmo senhorio declara que essas pessoas vivem lá e têm contrato de arrendamento com ele, vai ter de ir a tribunal provar que de facto têm esses contratos de arrendamento. E outra coisa, cruzando com a AT, é muito fácil ver se esses contratos de arrendamento existem ou não existem, e a AIMA tem meios para isso, e a AIMA que tem de o fazer não são as juntas de freguesia. E, portanto, estando resolvido o problema relativamente àquilo que era o uso abusivo das juntas de freguesia para a emissão de atestados de residência para as autorizações de residência de estrangeiros em Portugal, o que eu pergunto é, para outros fins e no quadro da lei atual, que alterações é que acham que são pertinentes? Muito obrigado. Palavra para... Sr. Presidente, um ponto de ordem muito rápido, só para um esclarecimento. Sr. Presidente, depois da intervenção do Sr. Deputado João Almeida, eu queria apenas relembrar, para que não fique em dúvida até pela transmissão que está a ser feita, que, tendo conhecimento, obviamente, da competência da AIMA, eu peço para distribuir, ou relembrar, não há necessidade de distribuir o carregar os serviços, este requerimento do Chega deu entrada no dia 19 de setembro, é anterior, e, portanto, nós, no entanto, não retirámos e mantivemos a audição porque consideramos que é importante. Não é porque, entretanto, estamos descontextualizados ou fosse extemporâneo. Consideramos que continuava a ser importante, tendo conhecimento, obviamente, da alteração legal, que foi negociada, inclusive com o Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está feito o esclarecimento. Penso que não há mais intervenções e, por isso, disponho de... Isto agora é o total, não é? 4, 4, 8, 12, 16, 20, 16 e 3, 19. Não é? Disponho de, para resposta, até 19 minutos. Eu acho que, se me permitem, há aqui uma questão de base que também deve ser esclarecida, até porque quando eu referi cidadãos estrangeiros foi precisamente quando estava a fazer referência à norma do Orçamento de Estado. Aquilo que eu alertei é que esta situação não se coloca só para cidadãos estrangeiros. Portanto, no fundo, até pelo exemplo que foi dado no requerimento desta audição e até pelas notícias que foram referidas, tem sempre muito a ver com a questão da imigração. Mas a verdade é que os problemas não têm só a ver com a questão da imigração. Os imigrantes têm um problema em relação à questão da documentação quando chegam a Portugal, e a base para conseguirem tratar dessa documentação está muito centrada nos atestados de residência. Esta alteração à AIMA faz alguma alteração, mas a verdade é que para o número do Serviço Nacional de Saúde, para as finanças continuam a ser solicitados, para abrir conta bancária para as escolas continuam a ser solicitados atestados de residência. Portanto, a questão mantém-se, ou seja, aqui a importância de nós trabalharmos para conseguir perceber que ferramentas é que podem existir para que exista um maior controlo é fundamental, até porque, enfim, a lei já teve algumas atualizações, mas é uma lei que, enfim, até a última atualização em relação a este artigo, se não estou em erro, foi precisamente para tirar aqui a possibilidade de existirem outros meios de prova, portanto, outro tipo de documentação para fazer prova e cingir a prova à prova testemunhal, ao conhecimento próprio ou então às situações das pessoas em situação de sem-abrigo. E por isso é que eu friso, e aqui as vossas questões são muito em torno daquilo que podemos fazer daqui para a frente. Aquilo que me parece é que é uma situação bastante complexa, como qualquer um de nós consegue perceber. Ou seja, não há aqui propriamente um resumo legal que nós consigamos alcançar no imediato. Daí eu ter frisado logo o grupo de trabalho e dizer que a ANAF está totalmente disponível para ser um parceiro
fundamental até, parece-me, que é importante referir isso, na elaboração desta revisão legal. Até porque há aqui vários contornos, há aqui várias realidades. Nós, quando falamos do limite de número de atestados por residência, em que a ANAFRE não tem qualquer tipo de oposição, atenção, portanto, nós aqui não estamos a tomar propriamente posições em relação a essa questão. Aquilo que nós dizemos é que, efetivamente, a lei precisa de ser clarificada. E nós, quando falamos, por exemplo, de limitar o número de atestados por residência, precisamos também de esclarecer, quer dizer, então, qual é que é a nossa base? Porque há presidentes de junta a pedirem informações, por exemplo, às câmaras municipais, sobre a quantidade de quartos, sobre a capacidade que as casas têm, para conseguir perceber se o número de atestados emitidos é viável ou não. Eu, como os senhores deputados sabem, e falo do meu caso próprio, porque é naturalmente aquele que conheço melhor, tenho a honra de presidir a União das Freguesias de Évora, que é a Junta de Freguesia do Centro Histórico, e o Centro Histórico tem casas, tanto tem casas muito pequenas, T0s, como tem T20s, não é? Portanto, tem casas muito, muito grandes. E as moradas dos T20s é um número de polícia, como os T0s são um número de polícia. Nós conseguimos, muitas vezes, perceber da rua, do espaço público, perceber se é uma casa grande ou uma casa pequena, mas nós não conseguimos dizer se é plausível que para aquela casa existam 5 atestados ou existam 10 atestados. Portanto, isto é um trabalho mesmo muito complexo para nós conseguirmos perceber qual é que é a baliza que deve ser incluída na lei para que, efetivamente, esta questão seja clara para todos. Até porque estamos a falar de uma revisão legal, é importante que ela seja bem feita e que seja esclarecedora para todos. Agora, aquilo que eu não posso concordar e em primeiro lugar esclarecer que a ANAFRE é a Associação Nacional de Freguesias, portanto representa as suas associadas, que neste momento são 2/3 das freguesias portuguesas. Esperemos que esse número aumente, mas não somos uma entidade policial que policia as freguesias. Eu acho que é importante também todos termos essa noção. A ANAFRE faz um trabalho de informação e de formação dos autarcas. Tem sido ditos nos eventos, não só nos congressos, mas também nos eventos distritais, nas formações, que efetivamente deve haver uma denúncia às autoridades sempre que existem situações de dúvida. E é isso que tem acontecido. Portanto, se os senhores deputados convocarem ou se questionarem as autoridades, certamente irão verificar que existe um maior número de denúncias neste último mandato do que nos mandatos anteriores, porque efetivamente os autarcas estão a denunciar as situações que consideram que podem ser duvidosas. A verdade é que existem muitas limitações. A polícia e a GNR nem sempre nos pode acompanhar para estas questões, pelo menos é aquilo que nos é dito. Nós autarcas, defendemos que em algumas situações era importante haver uma verificação dos factos no local, perceber efetivamente se as situações são ou não verdade. A verdade é que a lei tem que permitir isto. Portanto, aquilo que foi elencado nesta comissão e os artigos que foram referidos, não me parece que efetivamente traduzam a possibilidade das juntas de freguesia de fiscalizarem estas situações. Dizer que os autarcas de freguesia são a primeira linha do poder local, são a primeira linha do Estado. E os autarcas de freguesia, acima de tudo, têm uma missão, que é efetivamente servir as suas populações. E eu acredito que todos os autarcas de freguesia, aliás, e aquilo que tenho registado em todos os encontros de autarcas e todos os autarcas com que falo, é que efetivamente há uma preocupação muito grande em relação a este ponto. Uma preocupação em 2 níveis. Uma, que é óbvia, o cumprimento da lei, que a lei seja clara para que não existam situações de ilegalidade, e outro tem a ver também com a dignidade de que toda a gente deve ter, e nós sabemos perfeitamente que esta situação dos atestados muitas vezes está relacionada aqui com situações de indignidade. E por isso é que existem as denúncias, até porque podem haver questões de insalubridade. Agora, é importante que se calhar esse grupo de trabalho efetivamente avance para que consigamos, com base nesta problemática e com base nesta realidade que nós conhecemos, e permitam-me aqui dizer que a ANAFRE, por via do conhecimento que tem adquirido, do contacto com os seus autarcas, conhece muito bem esta realidade e consegue naturalmente também discutir internamente e discutir em sede de grupo de trabalho todas as ferramentas que poderão ser alcançadas. Eu gostaria de passar a palavra aos meus colegas também para poderem acrescentar algumas questões. Muito obrigado, palavra, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu penso que o Sr. Presidente já deixou de forma bem vincada aquilo que é o posicionamento da ANAFRE, num respeito escrupuloso pela autonomia dos autarcas de freguesia, pelo aquilo que é a sua competência, diligência e, de facto,
também não ouvimos com ligeireza aquilo que são as críticas de conluio, falsas informações, abusos, conivência. Não é essa, felizmente, a realidade dos autarcas de freguesia por todo o país. São gente séria que trabalha todo dia em prol da sua comunidade, mal pagos, verdade seja dita, com muito pouco reconhecimento pelos outros órgãos do Estado do trabalho que fazem. Há, de facto, aqui uma visão de menorização do papel das freguesias, e este é um caso claro sobre isto. As freguesias continuam a ser as entidades com maior nível de proximidade para atestar a veracidade daquilo que é os dados sobre quem reside e quem pode residir até pontualmente num determinado território. É verdade que nos faltam as ferramentas complementares, a senhora deputada disse e muito bem, e tudo o que seja ferramentas complementares que permitam aos serviços administrativos das juntas, de forma mais célere, confirmar aquilo que é hoje os dados que temos, que são dados assinados pela honra de cidadãos, e portanto veja como é difícil a uma freguesia, mesmo que sabendo, ao mesmo tendo um Excel, que lhe possa dizer que naquele dito prédio há 100 atestados passados, há cidadãos que atestam pela sua honra que, de facto, a pessoa reside lá, e reside há um mês, há 2 meses, há 4 meses, há 5 meses. Portanto, nem sempre a questão da utilização do domicílio fiscal ou do IRS do ano de Transacto é suficiente para podermos atestar se a pessoa vive agora, neste momento, numa determinada freguesia. Portanto, temos que, de facto, pensar isto, de facto, com este grupo de trabalho, para criar ferramentas que blindem e que criem mais ferramentas para podermos aferir todos aquilo que seja a veracidade das declarações. Eu vou-lhe dar só aqui alguns dados daquilo que é a realidade de Benfica, uma freguesia grande, urbana. Nos últimos 2 anos, 93% de quem testemunhou em detrimento das estados de residência são cidadãos nacionais. 93%. E os 18 cidadãos sinalizados para o Ministério Público pela Junta de Freguesia de Benfica, 18, são todos cidadãos nacionais, que atestam e que muitas vezes são os próprios proprietários das frações onde metem 20, 30 pessoas. Portanto, vamos ser muito claros também sobre este tema para desmistificar isto. E felizmente para nós, destes 18, 10 detectámos os casos, porque tinham 2 ou 3 atestados só passados, o que é normal, em alguém que tenha 2 ou 3 frações numa freguesia para alugar, ou que tenha uma casa, um T4 ou um T3, é natural que se calhar possa ter uma pessoa em cada, hoje em dia, infelizmente, essa é a realidade habitacional em Lisboa, possa ter um quarto alugado a cada família, infelizmente foi por isso que caminhámos nos últimos anos. Foram detectados através de uma parceria muito grande com o OLIS de Santa Maria, a Unidade Local de Saúde de Santa Maria, porque detectou falsos atestados, com cópias mal feitas, com carimbos não existentes. Portanto, estas realidades existem, é verdade, não vamos, nenhum de nós aqui vem escamotear, mas a verdade é que as freguesias precisam de mais meios tecnológicos e de capacitação também naquilo que seja a forma do novo decreto-lei, para podermos agir e, em casos destes, detectar, sinalizar ao Ministério Público, mas também não fazer a passagem do atestado. Algo que o decreto-lei hoje em dia em vigor nos limita muito. E, portanto, por todo o país, e nós conhecemos esta realidade, e eu falarei com um bocadinho mais de propriedade sobre Lisboa, todos os autarcas em Lisboa, desde que estas pessoas foram detectados, criaram mecanismos que eu diria que ficam no limite daquilo que o decreto-lei permite para criar estas ferramentas de controle, de sinalização, de informação ao Ministério Público e outras forças. A verdade é que a lei, como ela existe hoje, limita-nos muito e, portanto, precisamos claramente desta revisão, ainda bem que ficou inscrito no Orçamento de Estado e que se faça este grupo de trabalho rapidamente para, em conjunto, conseguirmos blindar mais este decreto-lei. Mas continuo como comecei. As entidades mais preparadas, mais capacitadas para continuar a fazer a passagem desses atestados são as juntas de freguesia. Precisam, de facto, que o Estado Central colabore, dotando de mais ferramentas e dotando de acesso a ferramentas que nos permitam. Mas já agora também para concluir, hoje em dia as juntas de freguesia que têm espaço de cidadão têm de facto uma capacidade que outras não têm espaço de cidadão de fazer já uma parte desta aferição. E portanto a verdade é que queremos que todas as juntas no país tenham esta capacidade e tenham acesso a essas ferramentas e portanto era também um bocadinho nesta linha. Muito obrigado e vou passar aqui ao meu colega vice-presidente, Jorge Amador. Tem a palavra o Sr. Deputado, Sr. Vice-Presidente Jorge Amador. Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados, eu queria dizer o seguinte, nós somos parte da solução, ontem, hoje e amanhã. Portanto, as freguesias portuguesas orgulham-se deste trabalho notável que têm feito relativamente à passagem e emissão de documentos. Nós sabemos que vivemos num mundo em que todos conhecemos, em que há gente que faz aquilo que não deve. E a essa gente nós combatemos com a informação, combatemos com formação e relativamente aos autarcas temos consciência que tem sido muito o trabalho, tem sido executado, mas acima de tudo uma coisa muito importante, já foi sublinhado pelo meu colega Presidente da ANAF e pelo meu colega Vice-Presidente, nós temos feito denúncias como nunca. O andamento das denúncias já não é connosco. E essa questão o Parlamento pode saber. O que é que foi feito das denúncias que as freguesias portuguesas têm feito junto das entidades competentes? Vão lá saber. Que é para depois ver qual é o nosso trabalho. Há uma coisa que eu vos garanto. As freguesias portuguesas têm, mais do que nunca, denunciado situações que consideram ilegais. E há muitas. Nós não omitimos o essencial do problema.
E, por isso, entendemos que a nossa disponibilidade para trabalhar no âmbito deste grupo de trabalho, Sr. Presidente, é fundamental. E vamos apresentar propostas, não tenham dúvidas sobre isso. Até porque, reparem no seguinte, nós estamos a falar nos atestados, mas a Administração Central só faz as neiras. Então, as finanças pedem à freguesia a emissão de um documento que é da competência das finanças. Os notários pedem à freguesia para emitir documentos que é da sua responsabilidade. E podíamos ir. O Ministério da Educação pede às freguesias para passar atestados por causa dos professores. Mas querem ir mais longe? É que nós podemos ir mais longe. Isto é que não pode ser. Nós temos que balizar, temos que dizer o que é que cada um tem responsabilidade. E nem a Administração Central estar a dizer às freguesias, vocês são os nossos empregados. Nós não damos para esse peditório. Nós temos a nossa autonomia e tem que ser respeitada a nossa autonomia. E nós vivemos num país que é uno, que, como dizia o Sr. Deputado Bruno Nunes e bem, tem leis, mas as leis têm que ser cumpridas desde logo por cima. E a Administração Central não está a cumprir. Não pode exigir aos Presidentes de Junta aquilo que eles não podem. Sabem qual é o problema disto? É que nós somos confrontados no dia-a-dia pelas populações, pela nossa proximidade, que dizem coisas que eu não vou aqui dizer o que é que eles nos dizem. E os seus deputados imaginam. E até com ameaças. Pronto. E nós não queremos nada disso. Eu não sou nem cowboy, nem o 007. Portanto, tenham paciência. Nós somos autarcas, temos que cumprir a lei, mas a lei tem que nos ajudar, a lei não pode estar do outro lado. Senão depois os senhores deputados nestas comissões não nos podem pedir que digamos coisas que não podemos dizer. Quer dizer, eu vejo aqui, por exemplo, só dar um dado. Os nossos imigrantes vêm da Suíça, vêm da Dinamarca, vêm da França, vêm de todos os países. Sabem que eles trazem documentos em estrangeiro. E nós não podemos. Têm que trazer documentos em português. Eles têm que vir traduzidos. Mas isso as embaixadas não fazem o seu trabalho. Sabem como é que os presidentes de junta fazem? Uns passam, outros não passam. Porque aqueles que não passam cumprem a lei portuguesa. Porque aquilo tem que vir traduzido. Portanto, é disto que estamos a falar. Nós somos confrontados com esta realidade das embaixadas, dos países estrangeiros, da administração central, e acham que nós somos o quê? Empregados de quem? Não, nós somos presidentes de junta, como dizia aqui o meu colega, mal pagos, mas levamos bem nas orelhas pela nossa proximidade. E é isso que esta proposta que vem, que tem que ser discutida este ano, eu acho que tem que ser quanto mais rápido melhor, para nós podermos apresentar soluções. Eu não tenho dúvidas nenhumas que nós vamos apresentar muitas e certamente boas soluções. Obrigado. Sr. Presidente, permita-me só aqui, há bocado também esqueci-me aqui de um dado que acho que é importante, é porque surgiu agora a questão das escolas. Todas as escolas e inscrições em escola pública, especialmente daquilo que sejam novos alunos no território, carecem das declarações de residência, dos atestados de residência. Em Benfica, ao dia de hoje, eu tenho 38 crianças que não têm acesso ao SAS, nacionais e estrangeiras, porque as declarações de residência, por inconformidades dos pais, não puderam ser passadas ou não foram. Portanto, são crianças que a Junta de Freguesia tem que lhes dar as refeições escolares, assumir o custo das refeições escolares, porque senão estas crianças não almoçam na escola nem lancham, nem tomam um pequeno almoço. Portanto, quando nós abordarmos esta questão dos atestados, nós temos que ter a noção de que estes atestados servem para uma multiplicidade de temas, que de facto têm que ser céleres a passagem dos mesmos e que a não passagem também tem consequências, como é neste caso os alunos não terem acesso ao SAS e aos apoios sociais de crianças com indignidade habitacional, com indignidade financeira e até alimentar. Portanto, era só este tema há bocado aqui na sala do Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Presidente, não sei se quer concluir, ainda dispõe de 3 minutos e 18. Para concluir, e enfim, não vale a pena aqui estarmos a insistir e a repetirmos na nossa disponibilidade para trabalharmos sobre este tema, quero frisar que efetivamente não poderemos nunca aceitar que seja construída uma imagem dos presidentes de junta como alguém que está a fugir à lei ou que está a praticar ilegalidades em relação a este tema. E acontece exatamente o contrário. Se há aqui fundos de ilegalidade sobre este tema, podem ser cometidos por muita gente, mas certamente não serão pelos presidentes de junta de freguesia. E por isso acho que é importante que fique registado também nesta comissão que não só sobre este tema, mas também sobre outros temas que eventualmente poderão tratar e trabalhar aqui, é preciso efetivamente dignificar
o autarca, dignificar o autarca de freguesia, pensar na sua proteção social, porque essa é uma questão que muitas vezes não tem sido debatida aqui e que efetivamente deverá ser debatida, mas dizer-vos que a ANAF estará sempre do lado da solução, estará sempre disponível para vir aqui, sempre que entenderem, para contribuir com propostas, e espero sinceramente que parta desta comissão ou de outra entidade que efetivamente exista um grupo de trabalho para que nós consigamos, nesta legislatura, ter melhores definições para a emissão de atestados de residência e não só, também de outros documentos passados pelas juntas de freguesia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passemos agora à segunda ronda. Tem a palavra a Sra. Deputada Olga Freire, dispõe de até 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dispensem-me os parabéns, e que já o fiz em local próprio. É verdade, e só tenho 2 minutos, portanto, sobre esta matéria há muito que dizer, e o Sr. Presidente acabou de dizer uma coisa muito importante, agora no fim, que tem a ver com o facto de estas questões não se levantam só nos atestados de residência. Temos, por exemplo, a mesma questão nas uniões de facto, quando pedem para nós atestarmos. E, portanto, eu acho que esta matéria tem muito por onde se pegue, e eu diria que não vai haver, de certeza, nenhuma lei que consiga dar resposta a todas as situações que nos aparecem nas juntas de freguesia. Talvez delimitando a finalidade para que servem os atestados de residência, eventualmente poderia ajudar. No entanto, eu penso que, era uma questão que eu queria fazer ao Sr. Presidente, já foi dito aqui que a ANAFRE faz formação, e nessa formação dá a indicação de que os presidentes de junta devem fazer as denúncias sempre que o entendam, mas eu gostava de perguntar, Sr. Presidente, para além da formação, que eu saiba, penso que tenho conhecimento que a ANAFRE também emite pareceres, e os pareceres muitas vezes têm a ver precisamente com atestados de residência. Portanto, eu questionava se não tem inclusivamente a ANAFRE pareceres escritos que dizem precisamente em que circunstâncias é que não devem emitir os atestados e quando é que devem fazer denúncias. Depois também, Sr. Presidente, dizer que os presidentes de junta não falsificam qualquer documento é uma questão que vou colocar. No meu entender, enquanto jurista, os senhores presidentes de junta, quando passam um atestado de residência com base em documentos falsos ou falsas declarações, sem saber que as são, como é óbvio, está a emitir um documento verdadeiro. Se depois as declarações que lá estão são falsas, isso é outra coisa. A falsidade de documentos nunca será por parte do Sr. Presidente de Junta. Por fim, porque já ultrapassei os 2 minutos, dizer que o facto de nós termos o domicílio fiscal não significa que a gente lá resida. O meu domicílio fiscal é na Maia, eu tenho um contrato de arrendamento em Lisboa e, portanto, de repente posso precisar de uma certidão de um atestado de residência em Lisboa, não se pode ir às finanças. E também perguntar, Sr. Presidente, para terminar, temos todos conhecimento de que a questão das 2 testemunhas também não serve de critério, porque nós sabemos muito bem que há redes de testemunhas que são pagas para prestar falsas declarações. Portanto, temos muito que fazer e estaremos disponíveis. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes. Dispõe de até 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. O corporativismo sempre resultou mal, e resultou mal no pós-74 e hoje em dia ainda mais. Sr. Presidente, deixe-me lhe dizer o seguinte. Primeiro, ninguém queria um anátema, apesar do PS ter dito que temos de estar aqui a proteger os presidentes de junta, eu não tenho que proteger nada. E, portanto, eu tenho que confrontar, enquanto órgão de soberania, sobre os factos que eu considero que são relevantes e não estou a atacar por isso. E o facto de lhe fazer perguntas diretas, não digo com isto que estou a criar um anátema em cima dos presidentes de junta. Agora, ou estamos todos nas mesmas circunstâncias de conhecimento, ou então, eventualmente, estamos a brincar com o conhecimento que temos. 400 metros, 10.000 atestados de residência, diz o Sr. Presidente, mas muitas vezes pedimos à Câmara para saber quantas pessoas podem estar naquela casa. O Sr. Presidente, desculpe, não é preciso, o regeu é claro em relação a essa matéria e na tipificação das casas em Portugal. Portanto, temos um problema que é eventualmente uma falta de formação, e admito, nem nós sabemos tudo, nem quem está do outro lado sabe tudo. Ninguém tem aqui a presunção de estarmos acima de ninguém. Mas olha, quando dizia, nós precisamos saber o que é que fazer de imediato. Olha, de imediato podia fazer uma circular
com os artigos do Código Penal e da Constituição que responsabilizam, sabendo que eventualmente podem estar a fazer abuso de poder, quando sabem que em determinada casa existem 200 pessoas, não podem ocultar esse facto, quando sabem que a Polícia Judiciária, em determinadas freguesias de Lisboa, levantou autos, fez inquéritos em relação a falsos testemunhos de gente que, dado à sua situação humana e social, cobra 20 euros para ir atestar a regularidade, os senhores não podem continuar por trás do balcão a fechar os olhos e a dizer que não sabem. Esta atitude corporativa não vai resolver o vosso problema, que é também o nosso problema. Portanto, ainda bem que estamos disponíveis para trabalhar em conjunto sobre isto. Grande parte da matéria que citou não há necessidade de resolver, porque já foi resolvida, mas existem outras matérias e, como me refiro, volto a reiterar, o nosso requerimento é de setembro do ano passado, entretanto, é anterior à situação que foi legislada. Agora, não podemos continuar nem a tapar o sol com a peneira, nem a dizer que isto não existe absolutamente nada. Existem atestados de residência fraudulentos. Existe fraude nos atestados de residência. E quem disser que é mentira, está a mentir perante o extinto CEF, a Polícia Judiciária e todos aqueles que têm feito um trabalho para desmantelar redes de tráfico humano e que estão a criar um problema social grave. E, portanto, ou os senhores dizem e continuam a dizer que não têm nada a ver com isto, ou os senhores assumem que numa altura que temos milhões de euros para a reforma do Estado, que há uma necessidade de revitalizar esta matéria, de revisitar esta matéria e não apenas a nível legal. Porque legalmente os senhores já têm mais do que ferramentas para impedir a emissão. Se não o emitem é porque não querem. Está a assinar com a cabeça a dizer que não. Se quiser, dê-me o seu e-mail, eu faço-lhe chegar 4, 5 artigos que lhe resolve o problema. O desconhecimento não pode permitir que continuem a fazer a bandalheira que está. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho. Dispõe de até 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, convidados da ANAFRE. A minha primeira intervenção era para o que me parecia, o que nos parecia a nós o teor do requerimento. Aquilo depois de ouvirmos todos os intervenientes nesta reunião e também as respostas que a ANAFRE dá, eu diria o seguinte. A ANAFRE tem conhecimento do problema, a ANAFRE está incomodada com esta situação, a ANAFRE tem trabalhado para reportar situações que lhes parecem anómalas, mas a ANAFRE tem que cumprir a lei. Esse é o primeiro ponto. E a lei tem 27 anos. A lei é de 99 e em 27 anos há muita coisa a acontecer neste país, nomeadamente sobre as dinâmicas sociodemográficas e das condições das pessoas. Por isso, a lei imperiosamente tem que ser alterada. E nós agrada-nos o contributo que a própria ANAFRE já deu aqui sobre pistas de alteração da lei. Por isso, o Partido Socialista está disponível de imediato para, sob um grupo de trabalho ou sob qualquer forma, trabalhar com a ANAFRE e com outras entidades para alterar esta lei. Que tire este constrangimento dos presidentes de junta, que têm uma lei que dizem que têm que passar certificados ou atestados e que depois não podem dizer, na minha opinião e na nossa opinião, que não, porque lhes deu na cabeça que há uma fraude ali. Bom, isso, a República não funciona assim, de percepções, que é aquilo que o Chega vive o tempo todo com base neste requerimento, que é as percepções. As realidades existem, a fraude existe, nós conhecemos situações, mas obviamente também temos que trabalhar e proteger as pessoas que estão a fazer o seu trabalho. Neste caso concreto, os presidentes de junta. Sr. Presidente, nesta linha, a ideia é, nós temos um artigo que foi alterado no Orçamento de Estado. A pergunta que eu lhes faço é se este artigo, na vossa entender, vai resolver alguma coisa, porque basicamente só diz que temos que limitar o número de pessoas nas casas. E a minha ideia é se isto chega e qual é os traços que precisam de aprofundar sobre esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, CDS, dispõe de até 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, concluindo da importância, eu acho que houve alguns dos deputados, a Olga Freire levantou também essa questão e é importante termos noção. Resolvido o problema maior, há uma série de outras questões que a lei levanta. Mas nós devemos refletir, em primeiro lugar, e também por causa do que disse o Sr. Deputado ainda agora, a questão do tempo que passou. Isto é próprio de um tempo em que a vida era completamente diferente. A lógica de que o Presidente de Junta de Freguesia, e no passado era o Padre, atestava aquilo que se passava na terra, é uma coisa que, convenhamos, ainda por cima, para freguesias que hoje em dia têm uma dimensão superior a 80% dos concelhos em Portugal. Que há as freguesias urbanas, hoje em dia, alguém passa pela cabeça
que há alguma possibilidade de o Estado, através de um presidente de junta de freguesia, de dezenas de milhares de eleitores, que passam grande parte do tempo fora da freguesia, que pode atestar o que quer que seja? Não pode. E nós temos que refletir sobre esta realidade. É uma ilusão. Agora, também temos de cruzar isso com o facto de isto acontecer numa altura em que os serviços não eram informatizados, ou pouco informatizados estavam, e que a documentação era muito mais difícil de consultar. Nós, num tempo de interoperabilidade, faz algum sentido também, como já foi dito, que andemos a pôr os presidentes de junta a testar aquilo que o Estado já sabe. Quer dizer, nós, por um lado, dizemos que há o princípio do only once. Só pedimos às pessoas uma vez, depois pedimos 30, 40 vezes as mesmas coisas. E depois pedimos estas coisas ridículas, que é para as juntas irem a testar a entidades informações que essas entidades já dispõem. Quer dizer, o que nós temos aqui é de trazer a reforma do Estado para a reforma desta lei e sermos eficientes. De outra maneira, vamos cair outra vez nos mesmos problemas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, disponho de até 8 minutos para responder a esta segunda. Sr. Presidente, então vamos também, bem aqui da racionalidade do tempo, 2 ou 3 notas, concordando obviamente com as intervenções neste sentido. Acho que este é o ponto fulcral da ANAFRE. A reforma do Estado não pode deixar de fora as freguesias. Precisamos, voltando a repetir aqui, dotar as freguesias de meios complementares, meios digitais, para que possam também poder fazer uma verificação para além da proximidade daquilo que é a veracidade destas declarações. Respondendo também aqui ao Sr. Deputado Bruno Neves do Chega, é sempre... Nunes, desculpe, Sr. Deputado. É sempre para nós muito difícil quando a gente tenta colocar o voto expiatório ou o ónus em cima dos autarcas de freguesia. Veja, porque esta é uma associação representativa dos autarcas de freguesia. Dos 26 mil autarcas, que pelo país todo, em grande esforço pessoal, com grande dedicação, servem as suas comunidades. Vou voltar a frisar este número, porque é o maior número de servidores do Estado. 26 mil autarcas de freguesia, por todo o país. Portanto, esta generalização, esta ideia de pouco rigor, esta ideia de... eu há bocado ouvi o Sr. Deputado, agradeci-lhe também, não sei se é possível. Eu não usei a expressão fechar os olhos, não é? Não usei a expressão abusos, conluio entre presidentes de junta e redes organizadas. Não fui eu que organizei estas expressões, Sr. Deputado. Portanto, os presidentes de junta são gente séria, gente que trabalha diariamente em prol das suas comunidades e gente que com as ferramentas que tem ao seu dispor e com a legislação vigente, que é uma legislação de facto desatualizada, fazem o melhor possível. E, portanto, é muito importante que a gente tire este estigma sobre o autarca de freguesia, porque o autarca de freguesia são pessoas sérias, pessoas diligentes, pessoas capacitadas para as funções que desempenham. E, portanto, queria-lhe deixar uma nota também sobre isto e dar-lhe a ideia que a ANAFRE, esta é a organização que representa os autarcas de freguesia, que são seus associados, que não são todos, mas são 2/3, tem vindo ao longo dos últimos anos a desenvolver pareceres, formações, workshops, sessões informais de esclarecimento e a instar os seus associados, que são de facto os autarcas de freguesia, a sinalizar, a fazer denúncias e a ser cada vez mais rigorosos. Mas a lei coloca-nos limites. E esta é a verdade, a lei que existe hoje coloca-nos limites legais à nossa capacidade de intervir ou até de não passar atestados. Não vale a pena negar aquilo que é uma limitação da lei em vigor. Muito obrigado. A palavra. Sr. Presidente, com a sua autorização, só responder aqui a 2 ou 3 aspectos. Bom, nós faz em março 6 anos que vivemos na época mais difícil da Covid. Se os senhores não sabem, é bom dizer que as juntas de freguesia não fecharam e não foram para casa. Ficaram abertas ao público, ao contrário de outras entidades que fecharam, como as finanças e outras entidades públicas. Portanto, nós estivemos sempre no terreno, nunca abandonámos o barco. E as populações sentiram muito o nosso apoio. Também aqui, porque quando se diz aqui que basta ir às finanças para ter um documento de confirmação de morada, quer dizer, isso não é o país real. O país real é que não temos a confirmação dessa morada nas finanças. Aliás, as finanças fazem o contrário. Até dizem para as pessoas irem às juntas de freguesia. Portanto, querem melhor exemplo que este? Não há. Portanto, o país real é aquilo que nós estamos aqui a dizer. Agora, perante um país real, e nós reconhecemos que há problemas relativamente aos atestados. O que nós dizemos é, então está bem, temos 27 anos de uma lei, e já agora, senhores deputados, quando falarem em lei, não ponham a responsabilidade em cima da ANAFRE. Nós não fazemos lei nenhuma. Os senhores é que fazem. Portanto, vamos pôr os pontos nos is, que cada um tem as suas competências e atribuições. Nós somos uma Associação Nacional de Freguesias que representa 2/3 das freguesias portuguesas, concretamente 2.178.
Portanto, das 3.000 e cerca de 300 que existem no país. Nós representamos este número e temos muito orgulho. Quero lhe dizer, Sr. Deputado, que recentemente nós tivemos aqui o Orçamento de Estado, recentemente já há algum tempo, há cerca de 2 meses, eu próprio convidei o deputado Chega para assistir à nossa formação na quarteira, em quarteira, que é para não ferir suscetibilidades, em quarteira. E fiz o convite direto, sem problema nenhum. E os seus deputados, sempre que entendam ir à formação da ANAF, estejam à vontade, solicitem a presença. Eu tenho a responsabilidade de Leiria até ao sul, incluindo a Madeira, o meu colega de Coimbra para cima e fica com os Açores. Portanto, nós teremos muito gosto em mostrar-vos o trabalho que nós fazemos de formação, chamando a atenção para isto, e quero dizer que está aqui a minha colega ao lado, foi a minha colega no Conselho Diretivo, com grande responsabilidade, a Olga, que é a vossa colega deputada, e que fez um trabalho notável na área dos parceiros jurídicos. Peçam à ANAF cópias, se for preciso prever. Mas também no âmbito da formação. Nós, o ano passado, fizemos formação na área dos atestados e dos documentos em todo o país. Não deixámos ninguém para trás. Agora, isto é um trabalho permanente. Este ano vamos ter que voltar outra vez, porque temos uma nova geração de autarcas. Portanto, eu quero que a Assembleia perceba que o nosso trabalho não depende só de nós, depende muito de vós. Vocês é que fazem as leis. Tem a palavra o Sr. Presidente para finalizar, dispõe de mais 3 minutos. Muito obrigado. Frisando aqui aquilo que foi referido em relação aos parceiros emitidos pela ANAFRE. A ANAFRE tem efetivamente um apoio jurídico para as freguesias associadas, portanto emite frequentemente parceiros e emite também informação, daí eu ter frisado a questão da informação e da formação. São duas áreas em que a ANAFRE tem trabalhado bastante e que esperemos que durante este mandato consigamos avançar para a certificação da formação, porque é fundamental, não só para autarcas, mas também para recursos humanos das freguesias. É muito importante formar os recursos humanos que estão diariamente a servir a população. Dizer que é muito distinto falar de falsas declarações ou falar de falsificação de documentos. Efetivamente, aquilo que foi referido aqui e que pode acontecer, sempre que qualquer autarca o detete, denuncia, que pode haver questões de falsas declarações, a verdade é que, não estando comprovadas, a Junta de Freguesia é obrigada a passar o atestado. É aquilo que nos é dito por toda a gente. Portanto, é a informação que nós temos. A lei pode ser mais clara nisso e, por isso, também contamos com as senhoras e com os senhores deputados para nos ajudarem nisso, para que não existam dúvidas ou que não existam aqui suspeições criadas sobre os autarcas de freguesia, porque, efetivamente, isso é extremamente injusto. Dizer que, enfim, foi referido aqui o RGEU não tem uma tradução direta com aquela que é a informação que as juntas de freguesia têm ou não têm. Portanto, uma coisa é aquilo que o RGEU permite, e permita-me, Sr. Deputado, sou arquiteto, portanto conheço bem o RGEU, também poderíamos discutir, não seria aqui certamente, porque também precisa de uma grande atualização, mas efetivamente o RGEU, olhando para o RGEU e tendo o RGEU na mão, nós chegamos ao espaço público e não conseguimos afirmar se aquela casa tem 3 quartos ou 4 quartos, ou quantos metros quadrados tem. Aí poderemos afirmar então que é necessária a entrega de certidão predial, quando a pessoa vai fazer um pedido de atestado, enfim, podemos discutir todas essas matérias. Dizer também que referiu e bem que as autoridades têm feito um grande trabalho de desmantelamento de redes, que tem a ver precisamente com este tema dos atestados. Mas é que esse trabalho é feito muito por denúncia dos autarcas de freguesia, porque os autarcas de freguesia é que denunciam. Portanto, os autarcas de freguesia estão na linha da frente do combate a esta questão, estão na linha da frente da defesa da alteração da lei, para que possam ter ferramentas para que tudo isto seja claro, porque as senhoras e os senhores deputados, para terem noção, nós hoje em dia somos confrontados em entendimento na Junta de Freguesia por pessoas que pegam na lei, pegam exatamente nesta lei, que já aqui foi referida várias vezes, na 135/99, e vêm dizer, mas vocês aqui, basta nós chegarmos aqui com o testemunho oral e vocês têm que passar o atestado. E nós temos que explicar que o testemunho oral tem que ser remetido a escrito e tem que ser assinado pelo declarante, mas, no entanto, a lei não diz. A lei não é clara. E por isso é importante que a lei seja clara. Porque, da mesma forma que nós temos que conhecer a lei, todos os cidadãos têm que conhecer a lei. Mas é que a lei é passível de interpretação. E isto é um problema para todos nós. Não é só para os autarcas de freguesia, é também para os cidadãos. Porque chegam lá e não percebem. Aliás, nós muitas vezes somos acusados de ser xenófobos e racistas, que não queremos passar os atestados porque os cidadãos são estrangeiros, acusados pelos próprios, porque dizemos que eles têm que entregar o requerimento com 2 testemunhas. E isto acontece.
isto acontece. Portanto, nós, autarcas de freguesias, estamos sempre debaixo de suspeição. E a verdade é que somos os primeiros interessados que exista a alteração à lei para que esta suspeição não exista. Porque, efetivamente, estamos lá por missão a servir as pessoas, muito mal pagos, como os meus colegas aqui disseram e bem. Há um estigma que os políticos ganham bem. Efetivamente, basta verem as nossas tabelas, porque são públicas, e fazerem as contas e verem realmente, tendo em conta a responsabilidade legal que nós temos, se compensa irem para uma junta de freguesia e serem candidatos às listas numa junta de freguesia. Para terminar, dizer que a eficiência é efetivamente fundamental. O Sr. Deputado João Almeida frisou este tema, é um tema que nós temos visto sendo repetido várias vezes, principalmente quando falamos da reforma do Estado, e nós queremos freguesias bastante mais eficientes. E por isso também confiamos no vosso trabalho, confiamos também no vosso apoio para que as freguesias também o possam ser, mas as freguesias, para serem mais eficientes, precisam não só da alteração legal, naquilo que é a nossa lei estruturante, e por isso é que nós defendemos que deve ser criado um código autárquico, mas também no reforço de meios, porque sem meios não há eficiência. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com esta intervenção terminamos a nossa audição. Agradecer mais uma vez a vossa presença. Espero que os Srs. Deputados tenham ficado, na medida do possível, esclarecidos. Passamos só um minuto de interregno, só para levar o Sr. Presidente à porta.